Eu sou o que eu sou. Saint-Germain do domínio soberano. Eu já incentivo vocês a assistirem a mensagem intitulada Aberturas, parte da série de vídeos em preparação da Altana. Um material realmente essencial para vocês que estão observando esse período planetário através do filtro que realmente importa, a cruz dos céus ou a Altana celeste ou celestial. Hoje eu venho falar com vocês e venho falar para vocês. Quando eu falo que eu venho falar com vocês é porque uh, eu organizo e junto as energias de anseios que vocês possuem de épocas muito longínquas, de épocas muito remotas, e agora as coloco através dessa mensagem. Então, de certa maneira, é como se vocês também estivessem falando através do que eu comunico aqui. Então, venho falar com vocês e venho falar para vocês sobre o fim das relações kármicas. Este canal, a Merlin Sage, foi por vários anos um grande defensor e um grande divulgador da ideia que é de fato completamente correta do ponto de vista dos mestres ascensionados de que não existe karma. E quando sempre nos referimos a essa informação, o que gostaríamos de transmitir a cada ocasião em que a revisitávamos era a noção de que a consciência. E quando você está nessa plena percepção ou pleno apercebimento de que tudo é uma questão de consciência, então deixa de haver a necessidade de propagar e de continuar a acreditar que o karma possui qualquer influência ou poder sobre a sua vida. Mas, de fato, antes desse apercebimento de que há apenas consciência, muitos de vocês estavam debaixo de algo que parecia muito realisticamente com a experiência, sim, descrita pela palavra karma. E o que dizer então dos milhões, bilhões de humanos que ainda estão debaixo dessa experiência de karma, mesmo que ela não exista na realidade absoluta da vasta criação? Eles então sempre estão propensos a continuar sujeitas a ela, quer tenham a noção da palavra em si ou quer não, porque simplesmente não há suficiente consciência. Então, após trazer essa breve definição de que o karma é algo condicionado, você o convida à sua vida. Na verdade, você nem pode convidá-lo porque ele não é algo real em nenhuma dimensão para viajar até você. Você meio que condiciona as suas energias para serem o seu maior punidor, ou julgador, ou juiz, ou defensor, ou cerceador da sua liberdade. Então as circunstâncias se plasmam para refletir essa necessidade de que sempre haja um balanço universal através da dinâmica de bem e mal, de feitura e retribuição, de causa e efeito. Mas, com isso dito, para aqueles de vocês que não estavam cientes da posição do canal Merlin Sage no que concerne o tema karma, o que vale a pena vocês guardarem é de que karma é uma experiência totalmente alheia e inexistente para seres iluminados. E na verdade, não é algo produzido por Deus ou pela divindade. É um produto completamente forjado nas profundezas dessa densidade ou forjado nas profundezas da densidade espiritual na qual este planeta esteve por muito tempo. Mas, como eu estava dizendo, mesmo vocês
que estão no caminho da iluminação, antes do acordar em si, vocês experienciavam karma e relações kármicas. E terem adentrado o caminho da iluminação não quer dizer o descarte completo e imediato dessas experiências, porque o sync da real verdade de que karma não existe não ocorre num momento único. Você pode ter a realização, o entendimento intelectual ou mental num momento único, mas esse sync também precisa acontecer nos outros níveis do ser, nos outros níveis da sua consciência, até que a sua consciência por completo dê o feedback para todos os níveis. Aham, karma nunca existiu, porque eu fiquei cultivando essa semente em tantos níveis, em tantas camadas e a experienciando por tanto tempo. Então isso é o mesmo que dizer de que do momento em que você descobre que karma não é uma coisa nem mesmo remotamente criada por Deus ou pela divindade, até o momento em que você só vive essa nova realidade consciencial, decorre-se às vezes um longo período que mesmo para ascensionantes e mesmo para os ascensionantes mais dedicados pode se estender desde semanas até mesmo décadas. Mas este era como as coisas funcionavam antes da Altana Celestial. Agora, como vocês terão visto no vídeo aberturas, tudo começa a mudar e rapidamente. Mas eu venho falar de um tipo específico de karma, por assim dizer, de uma categoria dentro do tema do karma, que são as relações kármicas ou karmáticas. O que é uma relação karmática? Pela a definição de um mestre ascenso como eu, uma relação karmática é uma relação constituída com base unicamente, quase que totalmente nas dinâmicas energéticas estabelecidas entre dois seres ou mais, ao invés de a dinâmica que deveria determinar essas interações ser a da consciência. Então é isso, relações kármicas você as experiencia porque você não está no controle das suas energias. Então as suas energias e a de um outro indivíduo começam a interagir, começam a se associar conforme você começa a ter um contato com essa pessoa no plano físico. E se as coisas dão errado, essas energias registram isso que deu errado como um padrão. Elas estocam a memória de que com essa determinada pessoa, elas devem ser conduzidas para um certo afunilamento, para um certo desdobramento, e você então passa a experienciar esse mesmo desdobramento potencial todas as vezes que volta a interagir com esta pessoa. Há karmas que são gerados quase que imediatamente. Uma interação, digamos, que saia de um fluxo saudável com uma pessoa ou mais pessoas, às vezes sai desse fluxo de uma maneira tão descarrilhada, de uma maneira tão potente que só isso já gera uma memorização de que a base na qual as interações energéticas entre você e esses indivíduos sempre devem seguir a primeira experiência energética desenvolvida, e que no caso tenha sido ruim, essa será reproduzida todas as vezes. Há outros karmas que relações karmáticas que são produzidas pela contínua, ou melhor, geradas pela a sucessiva interação da energia de ambos os indivíduos ou mais indivíduos envolvidos através de um longo período de tempo. E a culminação, a resolução da finalização de todas essas interações em particular sempre terminam com um déficit energético ou com um déficit em relação à vida universal, porque elas não geram um novo patamar evolutivo, mas sim uma pendência, um desequilíbrio. Isso gera ciclos karmáticos.
onde o desequilíbrio é experienciado não através de uma certa estrutura única de energia e de como essa deve se organizar quando em interação com outra pessoa, mas através de várias estruturas de energias diferentes constituídas nas interações com essa pessoa e que estão todas no déficit, e que estão todas pautadas no desequilíbrio interacional. Então é isso que eu diria que relações karmáticas são. São relações construídas com base na dinâmica energética desequilibrada. Como surge uma dinâmica energética em desequilíbrio? Essas não raro surgem porque os seres humanos estão mais apercebidos da materialidade do que da responsabilidade para com a sua espiritualidade. Estas são surgidas ou estas surgem porque o ser humano não entende de energia, então é guiado de maneira invisível por elas e elas estão invisíveis para ele. Outro motivo para essas dinâmicas energéticas desequilibradas é de que os seres humanos são controlados pelas suas forças motores, pelos os seus desejos intrinsecamente físicos, porque os seres humanos acreditam na visão externa das coisas e não numa visão interna. Isso é o mesmo do que dizer que os seres humanos são guiados pelas energias e as energias são neutras, as energias não têm consciência, então acaba se surgindo todo tipo de interação entre elas, que caso houvesse uma consciência as regendo, assim não as permitiria, a não ser que seja uma consciência pautada pelo o aspecto da devolução, ou seja, o que chamamos de uma desconsciência. Mas se estivessem sendo regidas por uma consciência, a consciência que, no geral, se está positivada, sempre quer avançar e expansionar, não permitiria que essas se fixassem dessa maneira. Então, nós dizemos que relações karmáticas são criadas pela regência apenas das energias, sem um observador consciente. Isso é o mesmo do que dizer que todos os seres humanos estão imersos em relações karmáticas porque eles não são observadores conscientes. Quando você começa a se tornar um observador consciente, as relações karmáticas deixam de continuar a existir na sua vida, melhor dizendo, novas relações karmáticas param de começar a ser geradas na sua vida. E por ser um observador consciente, conforme você vai galgando isso a níveis de profundidade, aonde você vai desatando os pontos de tensão que criaram as estruturas energéticas com determinados indivíduos que geraram dinâmicas desequilibradas e então se constituíram como um karma relacional. Isso é o mesmo do que dizer que você conforme você se torna consciente, você não cria novas relações pautadas pelo karma e você também começa a enxergar claramente aquelas que ainda estão na sua vida que são pautadas por esse tipo de dinamismo energicial. E por que eu estou trazendo toda esta conversa sobre karma para vocês? Porque isso em grande parte era um trabalho iniciado pelo ser humano, experienciado pelo ser humano. E quando eu falo iniciado pelo ser humano, eu quero dizer que precisaria haver a permissão do ser humano, a partir do momento que recebido um convite da alma, em querer trilhar essa jornada. Então é nesse sentido que eu falo que é iniciado pelo ser humano, trilhado pelo ser humano, mas em grande parte, na parte que realmente importa, executado pela alma. E antes da Autana, então, era algo que precisava ser
produzido. E para ser produzido, precisava haver o acerto da pessoa, a combinação da pessoa de vir em uma vida específica para começar esse processo ou para dar cabo, finalização a este processo. Era algo que precisava estar introjetado, estar configurado na alma. Não é algo que simplesmente, se você não planejou isso antes de encarnar, você tropeça nesse tópico na sua vida e decide daquele momento em diante fazer esse trabalho. Por sinal, aqueles que tropeçam no tópico e se sentem atraídos por isso, não é coincidência. Eles planejaram de antemão em tropeçarem no tópico e darem atenção ao mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que antes da Autana Celestial, mesmo para ascensionantes iniciados do caminho da ascensão, mesmo eles, digamos, entre aspas, trabalhando para a eliminação do karma em suas vidas, e a ausência de karma é o mesmo do que dharma, por algumas definições, que é basicamente querendo dizer vida sem equilíbrio, sem desequilíbrios, quero dizer, mesmo eles tomando a iniciativa, trabalhando com a alma, isso poderia levar muito tempo. Mesmo no caminho ascensional, continuavam a experienciar relações karmáticas até a completa dissolução da inteira holografia do mesmo e de sua temática. Então, o que dizer dos outros seres humanos? Eles, quanto mais tentavam diluir o karma, que às vezes não determinavam como karma, apenas como um problema da vida, como um divórcio, com alguém os processando, mais emaranhados no karma ficavam. Porque essa é uma coisa interessante sobre o karma. Se você o está experienciando, que pode se plasmar como qualquer situação, como no caso do karma mais dentro do tema mais expandido, não relações humanas, no caso de uma doença, no caso de alguém lhe ameaçando, aqui seria um karma interacional, ou talvez uma briga que já dura há décadas com um familiar, ou relações desequilibradas dentro da família, tudo isso, se você reconhece que esses são problemas, mas se você não tem a consciência do porquê eles são gerados, e você vai tentar resolvê-los, você acaba os abanando. É como você abanar o ar de uma fogueira para o calor não se dissipar e aumentar. Você acaba, ao tentar resolver algo gerado por karma, sem a noção de que é karma e do que de fato é karma, você acaba tornando esses problemas maiores. E veja, os problemas às vezes ficam tão maiores de que a humanidade teve que criar cortes judiciais, tutelas judiciais, acordos legais e todo um aparato imenso para remediar a falta do entendimento de que tudo é apenas energia configurada de uma maneira que traz desequilíbrio para todos os seus envolvidos que estão a experienciando e a criando mutuamente, ativamente e paralelamente à própria experiência. Então, o que quero dizer é, os problemas do mundo é porque as pessoas querem resolver algo e a chamam de muitas outras coisas, quando na verdade são karma, energia configurada de maneira incorreta de acordo com os padrões da consciência universal. Então, antigamente, antes da Autana, as pessoas continuavam a experienciar os seus karmas. E quanto mais tentavam resolvê-lo, mais dele recebiam, mais dele produziam. Quanto mais você luta contra uma doença, mais a chance de ela superá-la e de ela tomá-la o seu corpo por completo, porque você está dando a sua atenção a ela e é desta atenção que é puramente a consciência, o observador consciente de que esta necessita para crescer. Então, não se foque no karma. Não ache que o karma, para ser resolvido, você precisa se focar nele, e é por se focar nele que você o resolve. É por não se focar nele. É por aceitar, opa, é apenas uma energia em desequilíbrio. E determinar, eu agora libero as moléculas de energia de continuarem a manter essa estrutura nesse determinado padrão, e você simplesmente diz isso e você não pensa mais no caso e a coisa se desfaz por si só. Então não é lutando ou tentando
resolver o karma que você o resolve, é por você reconhecer aquilo pelo que realmente é um karma e você determinar que este não figure mais na sua vida e simplesmente seguir em frente sem olhar para trás. Mas mesmo diante dessa reestruturação de realidade antes da Autona Celestial, era difícil. Certos karmas envolviam um processo longo e extenuante até que eles estivessem completamente fora da vida daqueles que o experienciavam. Vamos voltar aos karmas relacionais agora com a Autona, depois dessa breve explanação do que karma é. Antigamente, mesmo para iniciantes do caminho, para sanar um karma, você precisava vivenciá-lo na sua plenitude. Essa era a maneira de eliminá-lo. No momento em que você decidia liberá-lo, como eu falei alguns instantes atrás, você simplesmente apressava a vivência dele até que essa estivesse completa. Mas ainda assim, ela precisava ser trilhada por completo. Essa coisa de trilhá-la por completo seria em si uma maneira da energia ir se diluindo, mas não ir se diluindo por se afastar, se distanciar de você. Ir se diluindo por ela se auto-implodir conforme ela ia consumindo todo da sua própria energia, sem haver novas fontes de alimentação a mantendo intacta. Agora com a Autona, isto muda. Pessoas no caminho da ascensão, e se estiverem num ponto avançado do caminho, simplesmente as relações kármicas que talvez ainda estavam pendentes de serem resolvidas ou completamente diluídas, elas simplesmente sairão de cena. Elas não precisam mais da sua resolução. Em um certo sentido, a própria Autona Celeste é a resolução que muitos dos seus relacionamentos kármicos buscavam. Então veja, a Autona Celestial ela poderá ser usada como o equivalente a resolução de um karma em específico, ou ela poderá ser usada como carta coringa para, de maneira coletiva, anular todos os seus karmas relacionais ou de relacionamento. Então, com a Autona Celestial agora, vocês verão aqueles relacionamentos seus que ainda eram pautadas por um certo desequilíbrio energético, essas pessoas simplesmente sairão da sua vida. Elas simplesmente sairão da sua vida. Uma chavezinha irá virar na cabeça delas, se vocês assim quiserem dizer, e elas estarão em 2 palitos, portas afora, nem dando explicações para você, nem querendo conversar com você, porque simplesmente a energia da Autona as puxará para fora da sua vida. Isso para pessoas que estão no caminho da ascensão. E mesmo para os desacordados no planeta. É interessante, desde que a Autona começou, algo mudou em todos os relacionamentos kármicos. É extremamente incrível. Algo mudou, algo clicou em todos os relacionamentos. É tipo uma chave mestra escondida. Ativou um processo inverso à manutenção contínua daquele relacionamento kármico, principalmente relacionamentos kármicos pautados através do aprisionamento de um dos indivíduos ou mais na relação, ou pela utilização de magia, voodoo, feitiço, amarração. Simplesmente essas energias elas ainda estarão presentes, mas elas perderão sucessivamente o seu poder condutivo de se manterem intactas e suficientemente ativas para continuarem a produzirem os frutos que produziam antes da Autona. Isso é o mesmo do que dizer que se há um relacionamento kármico que tinha muitas outras energias além daquelas geradas pelos 2 indivíduos presentes na relação, se haviam interferências externas, então esse relacionamento kármico será ainda mais rapidamente resolvido depois do início
da Altana celestial, porque a Altana é uma cruz nos céus, mas ela também ela é uma cruz, ela é um portal que é atraído, que é manifestado em todos os âmbitos da vida onde há um desequilíbrio. Então, o Portal dos Céus também começa a se apresentar dentro desses relacionamentos kármicos. Um dos indivíduos, em particular, começa a receber uma energia que é diferente da pautada até então, diferente da que estava presente até então. Então ele começa a perceber que esta energia, sim, ela é real, ela é desejada, é algo da qual se desejar. Ela sim traz a construção de algo pacífico, de algo realmente relevante, que a energia anterior, apesar de querer fazer um trabalho muito real, de se disfarçar e dizer que produzia essas coisas, era apenas muito superficial. Então, indivíduos em relações kármicas começarão a perceber isso no relacionamento com todos e naqueles que têm relacionamentos mais profundos, se estes eram pautados pela superficialidade ou pela profundidade. Eles mesmos até conseguiram se ver se eles estavam dando de sua profundidade ou de sua superficialidade. Isso é um resultado da Altana Celestial sobre os relacionamentos kármicos. Então, isso acontecerá quanto mais energias discordantes existiam, produzindo aquela relação kármica, maior será a cruz dos céus dentro daquele relacionamento. Então, maior será a implosão, a resolução imediata do mesmo. O mesmo também é verdadeiro para relações não kármicas, para relações onde há uma consciência sobressalente que mantém as pessoas conectadas umas às outras. Eu não estou a falar de telepatia aqui. No caso dessas, mesmo que haja estrios de karma, essas serão engolidas pela a consciência que já existia ali, e essa consciência será superaabundantemente reforçada. Você verá, além de todas as camadas, nuances e véus que também constituíam essa relação, você verá as coisas pelo que elas realmente são, de que o que mantém essa interacionalidade com outro ser em outro lugar é a consciência. É uma consciência de mesma fibra, é uma consciência gerada de mesma natureza, é uma consciência se expandindo e se distribuindo por muito mais e além do que apenas uma única fisicalidade geográfica, um único corpo geograficamente falando. Então, o que eu estou querendo dizer, todos os relacionamentos kármicos, não importa se eles eram, e por relacionamentos kármicos eu não quero dizer relacionamentos conturbados, pessoal, porque há vários relacionamentos kármicos que são, vamos dizer, de fachada, são na externalidade, na superficialidade, pessoas maravilhosas uns com os outros dentro do relacionamento. São pessoas que se respeitam, têm gostos iguais, que têm a mesma visão de vida, que têm os mesmos valores, mas isso em si é um grande desequilíbrio. É importante você salientar isso. Você estar num relacionamento onde há uma abundância de similaridades é um grande desequilíbrio universal. Vocês podem estar unidos, obviamente, em grandes pontos comuns universais. Lógico, você nunca namoraria com alguém, ou se casaria com alguém, ou seria amigo de alguém que quer matar os outros. Essa é uma universalidade que não se dá para discutir, eu diria. Mas, ou seja, é preciso que haja pontos em comuns, mas esses devem ser de âmbito universal. O respeito ao próximo, realmente queremos construir algo juntos, mas o que eu estou falando das similaridades que são problemáticas
são aquelas do nível interacional da personalidade. Gostam do mesmo tipo de alimentação, gostam de assistir os mesmos filmes, as mesmas peças, gostam dos mesmos atores, dos mesmos cantores, têm as mesmas ideologias, é um monte do mesmo. Isso não poderia ser um maior desequilíbrio universalmente falando. Esses relacionamentos estão presos por um fio, porque eles se sustentam na similitude dos opostos, que então deixam de ser opostos. Eles se sustentam na não fricção. E note, pessoal, fricção não é um desequilíbrio em si. Fricção é a tensão que fazem energias que estão em lados opostos do espectro testarem se elas podem se interacionar, se elas podem se enmechar, se elas podem construir algo maior juntas. A tensão é necessária para a geração da vida. Então, relacionamentos pautados, eu não diria numa superficialidade, mas relacionamentos pautados numa uniformidade em todos os âmbitos, em quase todos os âmbitos, eles não são firmes, porque eles possuem em todas as áreas da vida que o casal conjuntamente usufrui, eles possuem uma mesma base. É uma mesma base, é uma mesma energia, é uma energia padrão conduzindo todos os affairs da vida. E se esta for atacada, então não cai apenas uma área da vida, cai todas as áreas da vida daquele relacionamento constituído. Um relacionamento constituído saudavelmente perante a consciência universal, ele precisa ter várias bases, ele precisa ter vários contrastes. Os contrastes eventualmente causarão fricção, mas não será uma fricção que se expande para a total corrupção do sistema que testa tal fricção. São interações friccionais conduzidas consciencialmente só para que uma energia sobressalente essas duas possa ser esquentada e produzida para fora dessas duas. Eu sei, estou usando termos talvez complicados. O que eu estou querendo dizer é que na questão de relacionamentos humanos, quanto maior a diversidade no relacionamento romântico ou um casal, o que quer que seja, bases mais fortes são construídas porque materiais energéticos de naturezas diferentes são combinados. Isso é algo do universo. Quanto mais distinto os materiais e eles são combinados, maior a liga, eu gostaria de dizer, maior a força de se manterem unidos. E até aqueles que se chamam coaches de relacionamentos irão concordar comigo de que se você escolhe um parceiro ou uma parceira que já lhe doa tudo o que você já possui em primeiro lugar, esse relacionamento está fadado mais cedo ou mais tarde ao fracasso, porque não há o contraste dentro de um âmbito saudável, não há a descoberta, não há a possibilidade de novos espaços exploratórios, porque vocês estão sempre rumando para as mesmas portas. Mais cedo ou mais tarde, você ou passará a odiar o seu parceiro ou parceira, ou você, eu diria, você se encontrará num espaço nulo onde você sente que não há mais nada para tirar daquele relacionamento ou para construir naquele relacionamento, porque não há perspectiva diferente. Então é como se você sempre estivesse atrelado à sua própria visão, e o seu parceiro e parceira reproduzem exatamente isso. Eu poderia expandir isso para muitos outros comentários, mas o que eu quero dizer é os relacionamentos karmáticos agora, principalmente para os ascensionantes, simplesmente saíram da sua vida.
todo relacionamento que estiver saindo da tua vida, não preste atenção no que a pessoa está lhe dizendo ou como aconteceu essa saída da sua vida. Ou você saindo da vida das pessoas. Você simplesmente um dia acordará e irá dizer: eu tenho que finalizar isso com essa pessoa. E pronto. Você está portas afora, ou a pessoa está portas afora, e isso finalizou. Um resultado da Altana Celestial. Quanto maior a Altana Celestial ficar, a cruz nos céus, maior será a dificuldade para as pessoas manterem relacionamentos karmáticos. O que isso trará é o aumento vertiginoso de divórcios, de namoros sendo quebrados, de noivados sendo cancelados de última hora, de noivos, noivas semanas antes, dias antes, surtando ou simplesmente não comparecendo para as cerimônias. Isso causará uma epidemia global, uma crise de identidade da humanidade no que diz respeito o que é se relacionar com o outro, o que é se relacionar com o outro humano, porque as velhas fórmulas que as pessoas utilizam para escolherem um parceiro e uma parceira, alguém para passarem o resto de suas vidas vivendo juntos, não funcionarão mais. Simplesmente não funcionarão. Então isso fomentará uma grande discussão planetária em vários níveis e em âmbitos de que as pessoas se sentirão desorientadas. Elas não mais entenderão o que é que elas devem procurar de fato e o que elas devem construir de fato metafisicamente, metaforicamente, para que um relacionamento dure e para que um relacionamento tenha propósito e sentido. Em resumo, a Altana Celestial é o fim dos relacionamentos kármicos. Quando eu falo que é o fim, você só irá produzi-los se você for realmente um empedernido. Isso quer dizer um ávido lutador contra as energias universais, contra as novas experiências sendo trazidas desse planeta Terra. E você terá muita dificuldade, o triplo, 4 vezes mais dificuldades para manter um relacionamento kármico depois do início da Altana do que antes da Altana. A maioria das pessoas não tem essa disposição. Elas simplesmente desistirão dos seus relacionamentos kármicos, ou as pessoas que estão com ela desistirão dos relacionamentos em que estavam com essas outras pessoas, porque é a energia. É a energia. E muitas entrarão em sucessivos processos de não deu com essa pessoa e vão procurar o próximo parceiro ou parceira onde poderão reproduzir o que não deu certo com a outra pessoa e que julgarão que não deu certo aquele padrão, aquela fórmula de se relacionar com alguém porque foi aquela pessoa que não comprou o jogo inteiramente, e sucessivamente experienciarão relacionamento falido atrás de relacionamento falido até que se apercebam de que é a fórmula que não funciona mais. Não são as pessoas em si que não estão mais comprando a experiência da fórmula. A fórmula não funciona mais por causa da Altana Celestial e deverão se confrontar mais cedo ou mais tarde, se permitirem minimamente de que talvez seja a hora de mudarem. Talvez seja a hora de não carregarem essas fórmulas comportamentais interacionais no tipo de experiência com o outro que desejam forjar. Terão que, em último caso, olhar para si. Porque eu sempre escolhi estar em relacionamentos através dessas condicionalidades, dessas maneiras de interagir fechadas. Em último caso, começarão a questionar quem realmente são, o que realmente valorizam, e terão que se reinventar. Então, os relacionamentos humanos terão que ser reinventados, e por um longo período as pessoas não saberão o que fazer. Muitas se aperceberão de que a maneira como constituíam um relacionamento com os outros já não funciona mais, mas nem todas irão pelo rumo de ok, nossa, isso é ótimo, não há mais relações kármicas. O planeta Terra está virando um lugar, vamos dizer simbolicamente, tóxico a relações kármicas. E eu sei o trocadilho aqui, porque muitas relações kármicas são tóxicas, né? Agora, o planeta Terra, ele começa a se tornar um lugar
que não consegue mais suportar esse tipo de relacionamento entre humanos. Então, um planeta que era cheio de toxicidades através dos relacionamentos humanos, agora se torna tóxico a esses relacionamentos que são constituídos nessas bases energéticas de desequilíbrio. E muitas se aperceberão de que há um problema, mas a maioria dos seres humanos não escolherá se reinventar. Eles simplesmente escolherão ficar sozinhos ou se afundarão ainda mais na solidão não autoconsciente. Na solidão transvestida pela bandeira da independência. Não, eu sou independente. Não, essa não é a real independência que vem com a soberania do ser. Essa será a nova desculpa do porquê o ser humano não consegue mais usar as antigas fíbulas. Isso quer dizer, as antigas padronagens, as antigas maneiras de ou meios para se chegar a um fim. Desenvolver um laço social, desenvolverem laços mutuamente interessantes em várias áreas e em muitos casos para a reprodução e a continuidade da espécie. É o fim dos relacionamentos kármicos, não é que não existirá mais relacionamentos kármicos no planeta, mas é o fim no sentido de que o planeta Terra não é mais um espaço conduzível para estes. Aqueles que quiserem manter esses relacionamentos a qualquer custo se depararão com muitas dores, coisas inesperadas, desagradáveis pelo caminho e a chamada constante e sem parar da alma para o verdadeiro relacionamento é consigo mesmo. Olhe para si. Antes de olhar para a busca do outro, olhe para si. Em boa parte, a maioria dos seres humanos estão em relacionamentos com outros por causa de superficialidades, que são todas mini, médias e às vezes de grande porte, tipos de distrações para não olharem para si. Agora esse planeta se torna um planeta do olhar para si, e num planeta que começa a ficar cada vez mais imbuído, mergulhado nas energias do olhe para si, relações kármicas, ainda que existirão, começarão a se tornar cada vez mais instáveis e mais difíceis de serem sustentadas por décadas ou até por várias vidas, como era no caso de bilhões, ou como é ainda o caso de bilhões de seres humanos. Então, é o fim dos relacionamentos kármicos. Não insista na continuidade do seu relacionamento kármico. Algo melhor está aqui. A Autana Celestial está aqui. Que a Autana se abra a Autana e a Autana lhe revelará uma nova forma de interatividade humana pautada pela consciência e sempre pela valorização e a mantenência do seu senso de soberania pessoal. Eu sou o que eu sou. Saint Germain do domínio soberano.